Decisão histórica. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça condena o ministro Marco Buzzi após acusações de assédio e importunação sexual. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Tawane Catan. Vamos dar boa tarde a Tawane, que vai atualizar aqui a nossa audiência a respeito dessa decisão. Boa tarde, Tawane Catan. Seja muito bem-vinda ao JDO2. Muito boa tarde para você, também para toda a nossa audiência do JDO, segunda edição. Pois é, uma decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça que deve retirar o cargo e afastar, o cargo do ministro Marco Buzzi, depois dele ser acusado de violação dos deveres funcionais diante de acusações de assédio sexual, importunação sexual, além de injúria também. Essa medida foi anunciada nesta quinta-feira. É a primeira vez que o ministro é sancionado com essa nova pena máxima. Antes, a gente já comentou outros casos aqui no JDO2, casos de aposentadoria compulsória. No entanto, por voto vencido, unanimidade, ele deve perder o cargo, como definiu a primeira turma do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. Ao longo de todo esse processo, Marco Buzzi negou as acusações, a defesa chegou a questionar os depoimentos das vítimas e argumentam que o ministro é vítima de conluio e fofoca de gabinete. Chegaram até a apresentar aquele laudo de disfunção erétil, lembra, Geise? Nós já noticiamos aqui há umas semanas no JDO2, quando a defesa argumentou que importunação sexual, assédio sexual, não poderia ocorrer em razão desse laudo de disfunção erétil. Depois da sessão dessa quinta, a defesa do magistrado afirmou que respeita a decisão da corte, mas que deve recorrer e acionar o Supremo contra essa decisão. Os ministros João Otávio de Noronha, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria chegaram a votar pela pena de aposentadoria compulsória. Contudo, foi voto vencido, conforme eu mencionei. Agora ele deve ser afastado do cargo e vai receber um salário proporcional até que haja aí mais conclusões dos trâmites, Então, o processo vai ser o seguinte: o STJ vai comunicar à Advocacia Geral da União para que acione o Supremo com uma ação pedindo aí que haja a demissão e a suspensão do pagamento posteriormente. Depois disso, a AGU tem até 30 dias para pedir a perda do cargo dele ao STF. Ele está afastado desde fevereiro, quando as denúncias vieram à tona. Ele não pode entrar nas dependências da corte por decisão dos ministros, mas o salário permanecia. Por exemplo, até fevereiro deste ano, ele recebia R$100 mil por mês. Já em junho, foram registrados aí os valores de R$29 mil. Por isso, eles pedem que haja a perda do cargo, logo a perda do salário. Os advogados das vítimas afirmam, inclusive, que essa decisão do STJ dá um exemplo não só para quem trabalha no Poder Judiciário, mas também para toda a sociedade. A nota acrescenta que a decisão mostra que, independentemente do cargo, da autoridade, da profissão, quem cometeu ato ilícito não apenas pode, como deve ser devidamente punido. Só relembrando a nossa audiência, essa denúncia envolvia uma moça de 18 anos que alegou importunação sexual durante um banho de mar em janeiro deste ano em Santa Catarina e uma ex-funcionária de gabinete que relatou episódios reiterados de assédio sexual e importunação durante o trabalho dela na equipe do magistrado. Portanto, a PGR entende nos dois casos que houve uma violação do dever de manter conduta irrepreensível na vida particular. Geisiane, volto com você. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas. Vamos então dar boa tarde ao nosso time de hoje. Já está aqui no telão. Vamos começar por Brasília. Vamos dar boa tarde a ela. Então, Berenice Leite conosco. Berê, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para você também, Geise, Fabi. E, claro, nossa audiência querida, vamos lá para mais um dia. Vamos nessa, então, mais um dia aqui na Revista Oeste. Vamos dar boa tarde também para Fabi Barros, que está conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde, querida Geisiane. Boa tarde também a você, Berenice, e a todos da nossa audiência. É
É isso, Fabi, começo por você, então, operadora do direito, vamos lá, a gente tem essa decisão, então, histórica em relação ao Marco Buzzi, a gente acompanhou desde o começo esse caso, nós sempre trouxemos aqui para a nossa audiência atualizações, a última atualização era justamente que ele havia recorrido àquela questão do laudo, né, da disfunção erétil, acho, inclusive, uma decisão perigosa da defesa, mas tudo bem, mas ele recorreu a isso, o argumento não colou, então aí está essa decisão histórica em relação à condenação do ex-ministro, podemos dizer já, Marco Buzzi. Atualmente agora ele já realmente, né, foi condenado à retirada do cargo. O mérito realmente não colou, né, essa coisa de alegar impotência, mesmo porque ele foi acusado não somente de importunação sexual propriamente dita, mas também de importunação moral, né? Então, realmente isso não faria muita diferença. E o julgamento, então, aconteceu, mas isso é inédito depois que nós temos a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinando, então, que em casos de condenação de juízes, eles poderão, sim, perder o cargo e não somente a tal da aposentadoria compulsória. Só que o interessante é que não é a palavra final do STJ, né? Já foi mostrado aí, a Tawane nos trouxe que vai ter recurso, vai para o Supremo Tribunal Federal. A discordância, que não houve unanimidade, na condenação houve unanimidade. O que não houve foi em relação à punição a ser aplicada, né? Alguns disseram ali que ele deveria, então, perder o cargo mesmo, e outros disseram que ele poderia, que ele deveria, então, ter aposentadoria compulsória. Esse foi minoria. Mas, diante de tudo isso, e também porque a lei, a resolução assim exige, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal para dar o aval. É assim que está a lei, né? Quando foi feita essa resolução, eu fui uma das pessoas que critiquei bastante, justamente porque fica na mão da alta cúpula do judiciário, mas é importante, e também é importante, nós agora começarmos a ver juízes sendo punidos, ainda mais por crime comum. Não tem condição de avaliar se está certo ou não a condenação em si, mas em relação à novidade, ao processo e aos recursos, está tudo encaminhando, sim, dentro da lei. Berenice Leite, importantes pontos aqui que a Fabi apresentou para a gente, justamente porque a decisão acaba trazendo aí algo inédito nos últimos anos no que diz respeito à punição de um juiz, né? Claro que a gente está se referindo ali a todos os problemas de abuso de autoridade que vem do STF, mas que cria essa cultura dentro do judiciário brasileiro de que está tudo bem infringir as regras do jogo, que fica por isso mesmo. É importante a gente dizer que o STJ também fez uma nota à imprensa falando, né, ele reconhece, segundo o tribunal, há um reconhecimento em relação a infrações disciplinares e também fala ali a respeito da pena de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Então, quer dizer, ainda tem essa questão financeira aí mostrando que há muitas reformas administrativas que são necessárias de serem aplicadas ao nosso país. Exatamente, Geis. Inclusive, eu também estou com essa nota do STJ, né, que diz o seguinte, que há ainda uma remuneração proporcional ao tempo de contribuição. E essa proposta de perda do cargo, ou seja, ele ainda vai receber proporcionalmente aí ao tempo trabalhado, né? E a nota fala ainda, vencidos em parte aí os nomes dos ministros, né, que aplicavam a pena de aposentadoria compulsória. É importante que a Advocacia Geral da União agora acione o Supremo Tribunal Federal para que sim tenhamos essa decisão que realmente será histórica do ponto de vista da sociedade também sentir que há justiça em casos como esse, porque sempre que há algum tipo de infração ou crime mesmo, nós estamos falando de um crime, né, de assédio, importunação, por parte de autoridades, ainda mais se tratando do Poder Judiciário. Tivemos o caso que ficou muito conhecido de um juiz que acabou ali humilhando uma pessoa numa briga de trânsito, vocês devem se recordar, e sempre quando acontecia algum tipo de condenação, esses juízes, eles muito comumente são afastados de suas atribuições e continuam recebendo, né? Então, assim, qual seria a vantagem? Fica a sensação de impunidade para os brasileiros que acompanham esses casos que geram repercussão e de que as autoridades apenas ganharam férias, porque além de não trabalhar, continuam recebendo. Então, né, esperamos que a AGU, de fato, faça o seu trabalho e que a justiça não seja morosa sob esse ponto de vista, né? O STJ ali, os 28 que integram, então,
o Superior Tribunal de Justiça fizeram a sua parte, condenação por unanimidade. Mas, Geise, esse caso também é muito emblemático porque nós estamos falando de mulheres que foram importunadas, assediadas, e quando se tratam de autoridades, eu percebo, né, em muitos anos de jornalismo, que essas mulheres, elas têm medo de denunciar. E esse caso talvez só tenha se tornado público porque o juiz condenado, o Buzzi, ele teria importunado a filha de um casal de amigos, essa menina de 18 anos. Ela denunciou e depois da denúncia dela é que uma funcionária lá do STJ também criou coragem para fazer a denúncia. Teve até no meio desse caminho uma estagiária que seria testemunha e desistiu de testemunhar contra o juiz. Só para vocês verem, né, o quanto é difícil para as mulheres ali que passam por esse tipo de situação terem coragem, né? E o medo de, no meio do caminho, elas serem ali pressionadas ou até contestadas. Olha, você está mentindo? Você tem certeza de que você está acusando uma grande autoridade? É isso que acontece em muitos casos. Mas que bom, né? Parabéns ao STJ e que agora a AGU, né, Advocacia Geral da União, dê continuidade para que este juiz realmente aí, que já não é mais juiz, né, já perdeu o seu cargo, que ele também não receba mais e acabe ainda causando prejuízo aos cofres públicos. Geise. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.